Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai apresentar o trabalho sobre Machine Learning Based Epidemiological Analysis in the Context of Climate Change. Quem vai apresentar o trabalho vai ser eu, o Lucas e o Pedro, que a gente vai conhecer mais pra frente. A gente faz parte da LINSE, que é a Liga Universitária de IA aqui da Unesp de Sorocaba. Então vamos primeiro começar contextualizando o nosso problema. A gente vai tratar da cidade de São Paulo, mas a gente vai trazer os dados do estado de São Paulo, que são mais fáceis de ser achados. Então vamos lá. Aí o estado de São Paulo tem 46 milhões de habitantes, cerca de 21% da população brasileira está nesse estado. A gente tem também que as internações relacionadas ao sistema respiratório são a quinta maior causa de internação no estado de São Paulo, dados que vêm do DataSUS. São cerca de 260 mil internações no ano de 2024. E também a gente tem cerca de 54 mil leitos do SUS para internação no estado de São Paulo. A partir disso, nosso trabalho vai fazer um comparativo de modelos de predição para justamente conseguir prever casos de morbidade respiratória que estão relacionados à internação na cidade de São Paulo. A gente vai fazer um comparativo pelos métodos de média, sazonal higiene, Ridge, Layson, X-Bush e também de aprendizado profundo, como a grupo-empilhada, a CNN de uma dimensão, o N-HITS e o TFT, na previsão semanal das internações respiratórias na cidade de São Paulo. A gente também vai investigar quais são as contribuições de variáveis socioeconômicas e ambientais para esse tipo de predição. E a gente vai fazer isso por meio do SHAP e Permutation Importance. E também a gente vai avaliar a robustez da nossa predição. Então a gente vai ver se um modelo mais simples, como a agroempilhada, consegue ter um desempenho tão bom quanto um TFT ou pior que um TFT, que é um modelo bem mais complexo. Olá, boa noite. Eu sou o Pedro e para a parte de materiais e metodologia, a gente seguiu a seguinte abordagem, a seguinte pipeline de dados. Basicamente, os nossos dados vêm de duas fontes diferentes e só, mas em um lugar, que são o IBGE e o DataSUS. Os dados de saúde específicos para municípios vieram do SUS e os dados socioeconômicos e climáticos vieram do IBGE, como os índices de internação absolutos e as taxas de internação. O processo de unificar isso, de unificar todos esses dados de uma maneira tabular, foi a criação do nosso dataset. Para que isso fosse realizado, a gente utilizou de alguns scripts de Python e da linguagem de programação em Python, com bibliotecas de vasta utilização para isso, como Pandas, Scientific Kit-Learn, e outras bibliotecas de manipulação de dados. Já que nossos dados eram mensais, a gente precisava de uma granularidade maior de dados. Depois de fazer a limpeza e a higienização dos dados, a gente interpolou eles, fazendo com que a nossa granularidade original mensal se transformasse numa granularidade mensal, quer dizer, numa granularidade semanal, usando alguns métodos de interpolação, como Kubic-Spline ou até interpolação linear, e encontrando os que mais são semelhantes com a distribuição normal dos dados originais. Depois de ter essa interpolação, a gente alimentou dois tipos principais de modelos diferentes com esses dados, que são os modelos de Deep Learning, principalmente, entre eles GRU, CNN unidimensional, NHITS TFT, e alguns outros modelos de Machine Learning, como XGBoost e outros modelos estatísticos, como Lasso e Reid, e etc. A gente treinou, avaliou cada um desses modelos e comparou os resultados para saber quais são as diferenças entre a performance desses dois tipos de modelos e quais são as nuances que cada um deles é capaz de capturar. Aqui são os modelos que a gente usou no geral. O primeiro que a gente utilizou como baseline é a média móvel de todas as previsões, ou seja, simplesmente pegar todos os valores de taxas, tirar uma média disso e utilizar isso como modelo preditivo. Esse foi o nosso primeiro modelo. Essa é o nosso modelo de base, de comparação para todos os outros. O segundo modelo utilizado foi o modelo sazonal higieno,
onde a gente pega a sazonalidade e faz com que ela seja decisiva para decidir o próximo ponto, ou seja, a, o ponto do período futuro é um valor observado no ano passado ou no ciclo passado, repetido. RID e laço são duas técnicas de regressão, que inclusive foram incorporadas em diversas partes de modelos de inteligência artificial, o que é aplicado no RID e laço, e eles são técnicas de regressão regularizada. Cada um deles encolhe ou aumenta o modelo, é, os coeficientes do modelo para valores que sejam valiosos para convergir as predições, no espaço de previsões, né? No caso, o RID encolhe os coeficientes do modelo bem próximo do zero e o modelo laço encolhe, encolhe eles e consegue zerar coeficientes que sejam irrelevantes. Ou seja, as variáveis acabam sendo selecionadas automaticamente, as variáveis de suporte que vão ser usadas para suportar a predição. Isso daí é o que é chamado da penalidade L2 e a penalidade L1. O modelo de machine learning escolhido foi o XGBoost. Ele é baseado em árvore de decisão e gradient boosting, tanto quanto LightGBM ou CatBoost, que são outros dois modelos baseados em árvore de decisão, mas que usam gradient boost também. E ele é um método que combina árvores que são mais simples para gerar uma predição mais robusta, mas mesmo assim ele ainda cria árvores assimétricas, né? Ele não tem uma disposição nativa a só prever, só separar os grupos em árvores simétricas. GRU é uma das topologias de rede neural que a gente utilizou. Ela é uma rede neural recorrente que foi um avanço da LSTM, que foi a primeira rede neural que tinha uma memória recorrente, ou tinha pelo menos um portão de memória, que utilizava os valores antigos do input para calcular o valor futuro do output. Mas aqui a gente faz isso de uma maneira já mais eficiente energeticamente, porque também tem portões que controlam de forma seletiva quais informações o modelo deve guardar ou quais informações o modelo deve esquecer, caso não seja de interesse mais, sendo assim um comportamento mais dinâmico. N-hits é um tipo de topologia de rede neural também que realiza previsões hierarquicamente. A única diferença com as outras é que ela faz previsões por frequência e divide as tendências de baixa frequência e as tendências de frequência mais alta para fazer as previsões. Isso acaba gerando previsões interessantes que tentam capturar todas as nuances quando algum tipo de dado tem mudanças muito bruscas na frequência e poderia ser bom para os nossos dados de taxas de morbidade e mortalidade, visto que existem algumas doenças que são sazonais e que podem ter momentos com alta frequência, momentos com baixa frequência. Acreditamos que esse seria um bom modelo. Outro modelo que a gente utilizou foi o TFT, que é um transformer temporal, né? Ele é baseado em mecanismos de alta tensão, como os primeiros transformers originais, e ele é capaz de compreender o contexto e identificar quais trechos da série temporal são mais influentes para a previsão. Ele funciona como uma rede neural sec-to-sec, ou seja, funciona como uma cabeça decoder e um encoder anteriormente. Ele não depende da, é, da entrada e da saída terem o mesmo tamanho, nem a mesma dimensão. E uma parte interessante desse modelo é que a gente pode ter uma interpretabilidade maior do que os outros transformers ou os outras redes neurais. A gente pode entender aqui quais são as determinadas informações e principalmente quais são as parcelas históricas da série que são mais relevantes no processo de predição. Que nós obtivemos ao testar na cidade de São Paulo os modelos de predição. Aqui eu utilizo o modelo de predição com mais eficácia, que eu vou mostrar depois para vocês, que é o modelo de predição de GRU, com mais de uma camada. Esses dois gráficos, eles ilustram quais são as variáveis que têm mais importância para a previsão do modelo. À esquerda, a gente vê como cada uma das variáveis impacta no próprio valor predito. O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que quanto mais esses pontos estão dispostos à esquerda dessa linha central, que é o zero, é, mais aquela variável contribuiu negativamente para a previsão de um valor. Ou seja, se o valor, se a previsão fosse feita com aquela variável omitida, ele teria previsto um valor maior para o nosso alvo, que aqui é a morbidade respiratória. À direita segue-se o mesmo princípio, mas ao contrário. Os valores dispersos à direita do zero do meio do gráfico influenciaram a previsão a apontar um valor alto do alvo, um valor um pouco mais alto do alvo, a aumentar o valor do alvo. Caso omitissem-se algumas dessas variáveis que influenciaram à direita do gráfico, provavelmente o modelo teria previsto um valor mais baixo. À direita, a gente tem outra maneira de medir como as variáveis influenciam na, como as variáveis influenciam na nossa previsão. Essas variáveis, agora na direita, essas variáveis elas são mostradas em relação a como elas mudam a nossa métrica de interesse. Nossa métrica, no nosso caso aqui, é o erro médio absoluto, e como esconder cada uma dessas variáveis do nosso modelo implica numa redução nessa nossa métrica de interesse. Como vocês podem ver, agora que vocês já entendem o que cada um desses gráficos é, basicamente as variáveis que mais dominaram a predição e as que foram mais importantes para determinar a predição são as variáveis de defasagem da própria variável alvo, como vocês podem ver aqui, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Das 10 primeiras, 9 são próprias defasagens do próprio alvo, e aqui à esquerda também são todas próprias defasagens do próprio alvo. É, isso indica que não necessariamente essas outras variáveis não são de interesse para a previsão, e não necessariamente elas não ajudariam a fazer uma previsão mais precisa, mas a maneira de como os modelos hoje funcionam e como a gente está utilizando os modelos para fazer o forecasting de séries temporais no mundo, existe um domínio crescente das variáveis que são as próprias variáveis, ou seja, o que mais domina na previsão é as defasagens pequenas e os valores atuais ou muito pouco recentes das variáveis alvo, muito mais do que as variáveis exógenas. O modelo não está alavancando o poder de previsão que essas variáveis de suporte, como dados econômicos, dados sociais e emissões de gases de efeito estufa, como ele poderia. Afinal, ao que tudo indica, e por estudos mais anteriores em relação a doenças e epidemiologia, a gente sabe o quanto realmente essas features são importantes. O que resta descobrir é como utilizar elas de maneira mais eficiente nos modelos preditivos estado da arte, que são conhecidos hoje na computação. Esses são os resultados obtidos experimentalmente para a cidade de São Paulo, capital. Uma coisa legal de trazer como nossos resultados é justamente a diferença de desempenho de modelos de deep learning é, mais complexos e modelos mais simples, como o GRU ou como a CNN de uma dimensão. O NHITS é um modelo que precisa de mais dados para fazer o treinamento, então a gente consegue aqui observar nessa imagem que a nossa predição não teve uma acurácia boa, né? Já que a nossa linha laranja não está perto da nossa linha azul e nem está seguindo nem a tendência da linha dela, que seria de cair. E também é válido destacar que nessa imagem a gente tem a representação por quartil, que é justamente essa zona alaranjada aqui, e onde a linha laranja representa o quartil 50. Já o TFT, a gente tem uma coisa bem importante, bem interessante de se olhar nessa imagem. Tanto o TFT quanto o NHITS foram feitos a partir do PyTorch, que tem essas formas de plotagem de gráfico que a gente está observando. E no TFT a gente tem uma coisa que é justamente o mecanismo de atenção, que está sendo representado por essa linha cinza, que a gente já consegue ver de fundo do gráfico. Essa linha cinza representa justamente onde o modelo
teve uma atenção maior para fazer a predição. Então a gente consegue ver que seria uma janela entre 0 e -20, contando o início da predição como o início zero, né? Porém, a gente também consegue perceber que a gente também não teve uma boa predição usando o TFT. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.